Boa noite aos nossos alunos. Em nome da Faculdade de DC, desejamos que todos tenham feito uma excelente prova. Estamos aqui para fazer os comentários sobre a prova da OAB, a prova prática civil. Eu, a professora Letícia, vamos fazer então algumas considerações em relação à peça, em relação às 4 questões. Foi uma prova que nós acreditamos interessante, uma prova tranquila, mas que tem alguns pontos que fogem à tradição que nós temos nessas provas da OAB. Então a gente vai agora, durante o decorrer dos comentários, fazer as observações que forem pertinentes. Passa então para a professora Letícia, que vai fazer o comentário sobre a peça prática profissional. Boa noite a todos. Quanto à peça, pelo que eu presenciei lá no local da prova, eu vi que vocês acertaram a peça e até estamos conversando, que foi uma questão que eu comentei em sala de aula bastante, principalmente quando comparava com a oposição, e também no simulado que o professor Tadeu fez, havia uma questão de embargo de terceiro, e realmente a peça foi onde a gente viu menos problemas. Mas já de antemão, dizendo para vocês, a respeito das questões, a questão 1 e a questão 2 normais, mas a questão 3 e a questão 4, a gente já viu que estão bem polêmicas por aí, em outros lugares, né, Rio, São Paulo, se comenta que elas devem ser anuladas. Ao que nos parece, a pessoa que fez a prova desconhece a impossibilidade de levar material de consulta, porque pede entendimento do STJ e pede entendimento jurisprudencial, né, do STJ, que na questão 4 não há, e na questão 3 nós vamos ver que, inclusive, o que teria que ser muito bem explicado não é realmente, integralmente aplicável. Então, realmente é lamentável nesse aspecto que a pessoa tenha feito isso e esperamos que a FGV de alguma forma corrija essa falha. Mas quanto à peça, questão 1 e 2, tranquilas. Bom, peça prática profissional. A situação, como vocês conhecem, dizia aqui o seguinte: José Afonso, engenheiro solteiro, adquiriu de Lúcia Maria, enfermeira solteira, residente na Avenida Bandeirantes, 555, São Paulo, pelo valor de R$100 mil, uma casa para sua moradia, situada na cidade de Mucurici, Espírito Santo, Rua Central, número 123, bairro Funcionários. O instrumento particular de compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento foi assinado pelas partes em 2/5/2011. O valor ajustado foi quitado por meio de depósito bancário em uma única parcela. 10 meses após o depósito bancário, a aquisição do imóvel, onde passou a residir, ao fazer o levantamento de certidões necessárias da abertura da escritura pública de compra e venda e respectivo registro, José Afonso toma ciência da existência de penhora sobre o imóvel, determinado pelo juízo da 4ª Vara Civil de Itaperuna, Rio de Janeiro, nos autos de execução de título extrajudicial número 6002/2011, ajuizada por Carlos Batista, contador solteiro residente na Rua Rio Branco 600, Itaperuna, Rio de Janeiro, em face de Lúcia Maria, visando receber valor representado por cheque emitido e vencido 4 meses após a venda do imóvel. A determinação de penhora do imóvel ocorreu em razão de expresso requerimento formulado na inicial da execução por Carlos Batista, tendo o credor desprezado a existência de outros bens imóveis livres e impedidos, de titularidade de Lúcia Maria, cidadã de posses na cidade onde reside. Então, essa é a situação, e ali veio o que se pedia para fazer. Elabore a peça processual prevista na legislação processual apta a afastar a constrição judicial invasiva sobre o imóvel adquirido por José Afonso. Eu acho que nesse aspecto, professor Tadeu, quando se fala qual a medida para afastar a constrição, não sobrava a menor dúvida, não está se discutindo posse, propriedade, adjudicação, nada. A única coisa que se pediu é uma medida para afastar a constrição, não é verdade? Sem dúvida. Então, bem simples. Bom, sobre a peça, primeiramente, endereçamento. O próprio artigo 1049, ele fala que a distribuição é por dependência para a 4ª Vara Civil de Itaperuna, porque, na verdade, vai se distribuir por dependência e execução, e aí bem interessante que ele ter o número da execução, né, para ficar bem fácil. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da 4ª Vara Civil de Itaperuna, Rio de Janeiro. E ali vocês têm distribuição por dependência, o processo 2002-2011, né, que o exequente, então, é o Carlos Batista, a executada é a Lúcia Maria, e que vocês querem, então, a distribuição por dependência. Qualificação das partes e legitimidade. A legitimidade ativa, não há qualquer dúvida, é o José Afonso, e super bacana, porque eles deram ali, né, engenheiro, solteiro,
Aí eles dão, inclusive, endereço, que é o endereço do imóvel, né? Tranquilamente, sem problema nenhum. E a questão, digamos assim, um pouco mais polêmica no âmbito doutrinário, jurisprudencial e até pela omissão legislativa, seria da legitimidade passiva. Se seria de apenas uma das partes da execução ou se seriam de ambos, da Lúcia e do Carlos. Na verdade, nós entendemos que é mais conveniente o litisconsórcio, né? Nesse caso aqui, porque é o que realmente mais se tem em plano jurisprudencial, doutrinário. Concorda, senhor Tadeu? Tranquilamente. Né? Então, até porque eles dão um indício bem interessante aqui, se vocês olharem bem. Eles dão toda a qualificação dos três, né? Já deixando bem claro isso. E há um detalhe importante, né? Mas foi a Lúcia que vendeu. Sim, mas o ato é por culpa do Carlos, né? Que ignora os outros bens da Lúcia. Então, nós acreditamos que seja realmente o litisconsórcio. E aí vem a questão de vocês, se eu botei só um deles. Bom, aí existe a questão do espelho, né, que eu sempre comento que é o elemento surpresa, é o espelho. Isso daqui não é caso de zerar a peça. Isso é caso de um desconto de alguns décimos, né, pela não formação do litis, né, ou de repente eles vão querer um ou outro, né, pode acontecer surpreendendo no espelho. Então, essa é a legitimidade. Aí vocês vão colocar que vem a presença de Vossa Excelência, com base no artigo 1046, caput ajuizar a ação de embargos de terceiro. E eu comentei em sala de aula, que o professor Tadeu também, mas comentei 1000 vezes que embargos de terceiro é procedimento especial, né? Pelo procedimento especial. Ah, mas se eu não botei, antes que já perguntem, sabe que isso gera algum desconto, se houver no espelho, se não houver nem desconto, terá. Mas não chega a zerar a peça. Então, isso daqui é a situação do preâmbulo. Nos fatos, vocês vão mencionar que ele adquiriu o imóvel, que, na verdade, a questão da penhora foi desnecessária sobre o imóvel em que ele comprou, porque ela tem outros bens. Vocês vão contar a situação das datas ali da compra. Vocês vão falar que o cheque apresentado, emitido e vencido foi 4 meses após a venda do imóvel, né? Então, e a questão ali de que realmente não haveria como ele ter conhecimento disso daqui. Os fatos são enunciados, como vocês aprenderam bastante, vocês em sala de aula, que vocês escrevem as palavras de vocês. O que nós comentamos é o fundamento de direito, né? Que é uma coisa que preocupa tanto vocês, mas o que eu boto como fundamento de direito? Eu vou procurar tudo, vou procurar muita coisa. E essa é uma peça que ela frustra, né? Sim. Ela frustra pela, digamos, pela pobreza de fundamentos jurídicos. O que vocês têm como fundamento jurídico aqui? O artigo 1046 caput, né, que é o próprio cabimento dos embargos terceiro, o 1046, parágrafo 1º também, né, e especialmente a súmula 84 do STJ. Então, o fundamento ele fica basicamente restrito a isso daí, e o resto são coisas que você pode utilizar, né, para tentar acrescentar, né, os demais artigos que dizem respeito aos embargos terceiro, mas o cabimento dos embargos terceiro, nesse caso aqui, é o artigo justamente 1046, no seu caput, o parágrafo 1º e a súmula 84 do STJ, que são o fundamento de direito. Isso daqui nós entendemos que é o principal. Que a banca coloque outra coisa, nós achamos exagerado. Sim. Não é verdade? Exagerado, desnecessário. Bom, a questão da liminar, né? Ainda que não seja aqui narrada a questão de uma urgência e tal, mas para evitar, né, maiores problemas, então ali pelo 1051, 1052, liminar para suspender o processo e garantir a posse, né? Abriria tópicozinho, conforme a gente explicou em sala de aula, né, da liminar, justificava 1051, 1052, para quê? Para desde já garantir ele na posse e suspender a ação de execução, né? Para que se resolva a questão dos embargos. Então, a estrutura seria lá dos fatos, do direito da liminar dos pedidos, né? Essa seria, então, a estrutura da peça. Mas eu não fiz exatamente assim. A estrutura é muito pessoal, a questão do desenvolvimento, desde que tenha abordar esses aspectos principais. E agora vamos aos pedidos, né? Uma das partes mais importantes da peça. Bom, primeiro pedido, né? Justamente o deferimento da liminar para suspender o processo principal e manter, então, o autor da ação de embargo terceiro na posse do imóvel. Depois
vocês pediriam também a citação dos réus, né? E como diz o artigo 1050, parágrafo 3º, a citação deles na pessoa dos procuradores. Porque como eles já são partes no processo principal, já tem uma execução, o artigo 1050, parágrafo 3º diz o quê? Que salvo, se eles não tiverem advogados, que vai se citar eles pessoalmente, mas como é que eles têm citação dos advogados para contestar no prazo de lei? Ainda, vocês vão pedir a produção de provas, e aí está se comentando muito a questão que na lei fala em rol de testemunhas, que tem que colocar o rol. Entretanto, nós conversamos, e o professor Tadeu, a gente coloca um rol quando há um rol, mas nos termos do enunciado não se fala em testemunha em momento nenhum. E nem precisa nesse caso, porque tem a prova da posse pelo contrato. O contrato, a prova, não tem, além de não ter no enunciado, é desnecessário. Agora vem a velha pergunta, se eu coloquei, olha, acredito que grande prejuízo não existirá. Não tem nenhum prejuízo. Né? Não existirá. A não ser a questão da própria invenção, né? Por não existir realmente testemunha. Então, a produção de provas normais. Depois, né, pedir o quê? A procedência da ação. E a procedência é importante. A procedência para confirmar liminar, mantendo ele na posse. Mas a procedência é principalmente para quê? Para cancelar a penhora. Tá, mas eu não usei o termo cancelar. Mas eles vão, né, valorizar alguns outros termos, por exemplo, né, retirar a penhora, coisas, né, diferenciadas. Mas é o cancelamento da penhora. Então, o objetivo principal da procedência da ação, que vai, consequentemente, gerar a confirmação da liminar com a posse. Ainda, né, a questão que nós comentamos aqui da sucumbência. E aí é um detalhezinho que a gente não sabe como é que a banca vai avaliar. Mas reparem, lá no enunciado diz assim, ó, a constrição ocorreu em razão de expresso requerimento formulado inicial de execução por Carlos Batista. O Carlos pediu a constrição. E a súmula 303 do STJ fala que a sucumbência vai ser paga por quem fez a constrição. Por quem pediu a constrição, que nesse caso é indevida. Então, a sucumbência se dá em relação ao Carlos Batista, conforme a súmula 303. Pode ser que isso não venha no espelho, pode ser que não venha. Mas é que está tão referido no enunciado que parece que é algum sinal realmente de alguma coisa. Ainda, né, a juntada do comprovante de custas, né, como a ação se paga custas normalmente. Então, esses os pedidos principais. Professor Tadeu? O valor da causa? Sim. O valor da causa, 100 mil reais, ou colocar, né, valor do bem, né, cifrão, 3 pontinhos. Mas o valor da causa, 100 mil reais, né, e era exatamente isso. E eu vi alguns comentários, estava comentando, eu tenho mania de olhar, né, você sabe, no Facebook, aqui e ali, as pessoas assim, mas a banca surpreendeu, até agora era petição inicial e agora embargo de terceiro. Olha só, a banca não inovou, porque isso continua sendo uma petição inicial. Inclusive, o artigo de lei diz que é para usar o 282. Expressamente, né? Não tem nada, continuou sendo uma petição inicial, só que uma petição inicial de embargos de terceiro. E, eventualmente, apesar de não acreditar que tenha ocorrido, né, em número expressivo, se alguém errou a peça, lembrar que essa banca de civil é uma banca bastante razoável, que em exames anteriores acabou relevando outras peças, desde que bem fundamentadas, né? Mas eu acho que o que dizia ali sobre a constrição realmente não ficava dúvida. Professor Tadeu? Para complementar esse comentário, nós talvez tenhamos alguma incerteza quanto à questão da legitimidade. Até porque essa é uma incerteza geral que se tem nesse assunto da ação em vários terceiros. Ajuizamos a ação só contra o exequente, ou só com o executado, ou em relação a ambos. Então, nós entendemos, eu, professor Letícia, que seria mais prudente, mais adequado, propor ação contra ambos. Até porque ambos vão ser atingidos pela conjugada que nós queremos, que é o cancelamento daquela penhora. Cancelada a penhora, nós vamos ter entre aspas, prejuízo para o exequente, que não vai ter mais condições de manter a penhora sobre aquele bem, e um certo prejuízo para a executada, no caso aqui é Luísa, né? Vão ser
Lúcia Maria, vão ser um prejuízo para ela, na medida em que ela vai ter um outro bem construído para uma futura penhora. Então, nesse sentido, se mostra mais oportuna a presença de ambos os envolvidos na execução como réus. Acredito que isso é uma questão que a banca deve analisar com bastante cuidado e ser bastante flexível, na medida em que existem entendimentos bastante diversificados sobre esse aspecto. A redação também da questão nos deixa essa dúvida, porque insiste no final que a penhora só foi realizada a pedido do exequente. Então, a gente ficou um pouco de incerteza nesse aspecto. E a gente percebeu que essa é uma certeza que é generalizada. Quem fez a prova também deve ter um pouco de insegurança nesse aspecto, mas nós acreditamos no bom senso da banca, de que ela vai corrigir essa legitimidade passiva de maneira bastante flexível. E na verdade, a forma correta dela fazer essa correção. Então, quem ajuizou só em relação ao exequente, em princípio, não vai ter um prejuízo, não vai ser prejudicado por ter feito essa indicação, porque acredito que a banca vai ser mais maleável e deve ser mais maleável frente a esse contexto. Eu acredito que sobre a peça seria isso. Na peça, na verdade, é dos pontos mais seguros que nós temos aqui, né, na prova. As questões aqui estão um pouco mais confusas. Mas vamos para a questão 1, que essa questão é uma questão tranquila. Então vamos lá, vamos ler primeiro o enunciado da questão e verificar qual a resposta às interrogações apresentadas pela banca. Joaquim estava resignado porque não encontrava mais seu vinho favorito à venda. Conversando com Manuel, dono de um estabelecimento comercial, perto da sua residência, o mesmo lhe informou que aquele vinho não era mais entregue pelo fornecedor, mas que vendia outro muito bom, melhor que o apreciado por Joaquim. O vinho não possuía qualquer informação no rótulo, além do seu nome, mas Joaquim resolveu comprá-lo, diante dos elogios feitos por Manuel. Chegando à sua residência, ao tentar abrir a bebida, o vidro se estilhaça e atinge o olho de Joaquim, causando-lhe uma lesão irreparável na córnea. Joaquim tenta conversar com Manuel sobre o ocorrido, mas o mesmo afirma que não possui qualquer responsabilidade. Ajuiza então ação em face de Manuel, pleiteando reparação por danos materiais. Oferecida a defesa, Manuel alega que não possui qualquer responsabilidade e que não seria parte legítima, por ser apenas o vendedor do produto. A respeito dessa hipótese, responda fundamentadamente. Letra A. Merece prosperar a alegação de Manuel. E letra B. Se Joaquim falecesse no curso do processo, como os herdeiros poderiam pleitear inclusão na relação processual? Então, vamos lá as respostas a esses dois questionamentos. Primeiro, merece prosperar a alegação de Manuel, de que é parte ilegítima para responder por esse dano experimentado por Joaquim? Não. Começamos exatamente pela questão central. Não está correta essa alegação. Mas por que não está correta? Nós estamos frente a uma situação que representa um fato do produto. Aquele produto que não apresenta a segurança necessária ao consumidor. Ocorreu um dano à saúde do consumidor. Então não há nenhuma dúvida, não há nenhuma discussão sobre esse aspecto. Estamos frente a um fato do produto e aplicamos, portanto, o artigo 12 seguintes do Código do Consumidor. O artigo 12 estabelece que essa responsabilidade pelo fato do produto é do fabricante, produtor, consultor, importador. Então, em princípio, em situações normais, o lojista, o comerciante não responde. Só que nesse caso pontual, nós temos uma agravante, que é o fato de não constar no rótulo informação sobre o fabricante ou produtor. Apenas a indicação do nome do vinho. Diz no final do primeiro parágrafo. O vinho não possui qualquer informação no rótulo, além do seu nome. Sendo assim, incide o artigo 13 do Código do Consumidor, inciso 2, que diz: o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando o produto for fornecido sem identificação clara do fabricante, produtor, consultor e importador. Então, não há nenhuma dúvida sobre esse aspecto. A responsabilidade é, sim, do comerciante. E o artigo 13, inciso 2, do Código do Consumidor é o adequado. Quem colocou o 13, inciso 1, não está de todo incorreto. O 13, inciso 1 e o 2, eles meio que se confundem. O mais perfeito seria o inciso 2, mas o inciso 1 certamente também vai gerar o mesmo entendimento. Bem, e a questão da letra B? Se Joaquim falecesse no curso do processo, como os herdeiros poderiam pleitear inclusão na relação processual? Bem,
Nesse caso, então, aplicamos o artigo 43 do CPC, que cuida da questão da sucessão no processo, da questão da substituição no processo em caso de falecimento. E diz textualmente: ocorrendo morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou seus herdeiros, ou por seus sucessores, né, que são os herdeiros. Então, nesse caso, vamos aplicar o artigo 43 e o procedimento para essa sucessão, para essa habilitação, nós encontramos a partir do artigo 1055 do CPC, que explica como ocorre essa habilitação dos herdeiros para darem seguimento ao processo. Então, essas são as duas questões, os dois pontos da questão 1, uma questão tranquila, uma questão simples. Nós falamos muitas vezes em aula sobre o tema do fato do produto, e também insistimos nesse aspecto de que a responsabilidade é, em geral, do fabricante, mas, eventualmente, o comerciante também pode ser responsabilizado. E é um caso aqui, é uma típica situação de responsabilidade do comerciante. Não sei se o professor Letícia teria mais um complemento a essa questão. Ela é razoavelmente simples, né? As questões de consumidor da prova da FGV têm sido questões bem coerentes, simples, questões práticas, questões de fácil solução, né, de solução bem tranquila. Então, passo para o professor Letícia, vai comentar a questão 1 e também a questão 2, né, e também a questão 3. Questão 2 foi também a segunda questão mais fácil. Aliás, a questão 1 foi a mais... Parece que teve uma ordem, né? Sim, exatamente. A ordem foi a mais fácil até a mais difícil das questões. Questão 2, uma questão fácil. Luzia sempre desconfiou que seu neto Ricardo, fruto do casamento de seu filho Antônio com Josefa, não era filho biológico de Antônio, antes as características físicas por ele exibidas. Vindo Antônio a falecer, Luzia pretende ajuizar uma ação negatória da paternidade. Tem Luzia legitimidade para propor a referida ação, valendo 05, resposta muito tranquila, artigo 1601, não, porque apenas Antônio é personalíssimo, né? Então, olha ali, ó. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, e fala casamento direitinho na questão, né? Sendo tal ação prescritível. Então, dado o caráter personalíssimo, não pode, e o fundamento é 1601 caput. E aí vem a questão, a letra B. Caso o Antônio tivesse proposto ação negatória e falecido no curso do processo, poderia Luzia prosseguir com a demanda? Sim, claro que ela poderia. Se vocês pegarem o próprio 1601, fala ali, ó, contestada a filiação, ou seja, né, se o pai ele impugnou a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Então, se já foi iniciada a ação, aí sim ela tem, então, esse direito de prosseguir. Ela enquanto mãe dele. Agora vem a terceira pergunta, né? Qual o instituto aplicável? Né? E aí tudo valia 075. A aplicação aqui que a gente vai usar de novo vai ser a habilitação. Né? Eles vão se habilitar no processo. Isso vai, consequentemente, gerar o quê? A substituição processual. Então, de novo, 1055, artigo 43, né, do Código de Processo Civil. Então, isso daqui bem tranquilo, né? Ela tem, até porque ali quando fala os seus herdeiros não diz, né, nesse caso, qual é a ordem, né, de herança. E a gente sabe que herança é para ascendente, descendente, né? Então, ela tem essa legitimidade. E aí ela vai se habilitar pelo 1055 e isso gera, consequentemente, a substituição. Está se falando muito se é habilitação, se é substituição, mas, na verdade, a habilitação é o procedimento que gera a sucessão do 43, né? Gera a sucessão. Tanto que, se você vai lá no 1055, lá em inciso 2, diz assim, os interessados, os sucessores, de um modo geral. E é o que vai dizer no 43. Então, habilita para gerar a sucessão que o Código chama de substituição processual. Então, na letra A, a Luzia não tem legitimidade pelo 1601 caput. Na B, ela pode prosseguir como substituta processual, fazendo a habilitação. 1601, parágrafo único, 1055, CPC e 43, CPC. Alguma observação, professor Tadeu? Não. E agora, bom, começamos um momento tenso, né? Questão 13 e questão 4. Nós vamos reiterar que vocês, enquanto acadêmicos, e a OAB, enquanto uma entidade séria, tem que se analisar essa questão
dos termos denunciados. Vocês, hoje em dia, nós temos uma mídia que mobiliza o país, não é verdade? Vocês têm as redes sociais. Rede social não é só para postar que está comendo de comida japonesa ou tomando champanhe. Rede social também é para trazer polêmicas. E esperamos que vocês façam essas polêmicas chegar, né, a quem realmente é responsável. Eu vou fazer minha parte. Ainda hoje pretendo postar alguma coisa, ou amanhã no mais tardar. Mas vocês também. Porque, por mais que não tenha dificuldade, porque realmente a resposta, vamos e convenhamos, ela está dentro do código, né? A resposta vai estar dentro da lei. Ainda que tenha isso, o fato de eles colocarem entendimento jurisprudencial desestabiliza o candidato. Pessoas me encontraram e disseram, olha, eu fiquei mais de meia hora procurando a questão 4, uma súmula que eu não achei. Então, é isso que vocês têm que impugnar, que têm que contestar, para que eles pensem em anular essas questões, porque realmente isso é algo que é inadmissível, ainda mais vindo da Ordem dos Advogados do Brasil. A FGV é uma mera aplicadora da banca, da prova, e a responsável é a OAB, e a gente desde já vai fazer esse apelo para que repensem, porque por mais que esteja na legislação, os termos enunciados eles prejudicam o raciocínio do candidato e desestabilizam. Então vamos lá. Gabriel, proprietário de um apartamento localizado na rua Boa Sorte, 168, bairro Vila Madalena, São Paulo, celebrou com Mário em 20 de janeiro de 2010 contrato de locação pelo prazo de 1 ano. Restou acordado que pela locação Mário pagaria 1.200 mensais, mas os encargos referentes a impostos e ao condomínio. Estabeleceu-se ainda como modalidade de garantia a fiança, no ato prestado por Júlio, cunhado de Mário. Fim do prazo de 1 ano, Mário continuou na posse do imóvel, sem oposição de Gabriel. E por força de lei, mesmo sem que tenha havido qualquer aditivo, mesmo sem que tenha havido qualquer aditivo do acordo, o contrato de locação imóvel urbano transformou-se em contrato por tempo indeterminado. Fácil, os fatos narrados, indaga-se. Olhem bem, caso Júlio desentenda-se com Mário e resolva se exonerar da fiança prestada, como deverá proceder? Então, isso daqui, vocês vão encontrar a resposta, né? Lá no artigo 40 da Lei de Locações. Vamos lá. Até vamos pegar aqui, ó, artigo 40 da Lei de Locações, que diz o seguinte, ó. O locador poderá exigir no novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos. Inciso 10. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação. Então, o que ele faz para exonerar-se? Ele notifica o locador e por 120 dias após a notificação, ele continua responsável. É o artigo 40, inciso 10, da Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locações. Então, esse é o procedimento. Na letra B, fala assim, considerando que no contrato de locação não consta que a fiança se estenderá até a entrega do imóvel, não consta. Qual a consequência, olhem bem, qual a consequência que a prorrogação da locação por prazo determinado terá para a fiança prestada? Fundamente de acordo com a jurisprudência do STJ. E aí que é o problema, né? Aí é o problema. Bom, primeira coisa, súmula 214, né? O que a súmula diz? Que o fiador ele não anue com a prorrogação do contrato caso haja algum aditivo no contrato. Como aqui diz que o aditivo não existiu, o fiador ele continua responsável. Olha ali, a súmula 214, ela é bastante clara e vocês deveriam mencionar sim, porque é o entendimento, né? Esse é o entendimento que eles queriam. Justamente esse, ó. O fiador na locação não responde por obrigações resultantes do aditamento do qual não anuiu. Mas como eles dizem que não teve aditamento nenhum, o que significa isso? Que ele vai continuar como fiador, né? Até que ele faça o procedimento previsto na questão A. Então, o entendimento aqui é a súmula 214, dizendo que ele vai continuar, exceto não continuaria se houvesse algum, né, aditivo contratual. De se referir só a uma questão que nós conversamos e nós não sabemos até que ponto isso vai ser ponderado, da questão da data do contrato e da questão da vigência da lei que alterou as locações, né, que é a 12.112 e de 2009,
Porque o contrato foi em 20 de janeiro de 2010. E essa lei ela é de 9 de dezembro de 2009. E o prazo de vacácio dela vai ser depois do contrato celebrado. Então, algumas dúvidas aí surgem de como é que ficaria. Então, tem as regras gerais do Código Civil, né, no artigo 2035, que seriam exatamente essa resposta, no sentido de que o fiador continua responsável, salvo se houvesse algum aditamento, né, pelas regras gerais, porque isso daqui é efeito de contrato. Né? Mas, né, a gente viu aí um entendimento doutrinário de um livro aqui da Saraiva, do Gabriel Figueiredo, que ele fala, né, isso daqui até para embasamento eventual de algum recurso, ele fala nesse livro o seguinte: se a contratação ocorreu na vigência do Código Civil atual, mas antes da Lei 12.112 de 99, como é o caso aqui, entrar em vigor, que ela não tinha entrado ainda, a fiança se extingue automaticamente com a prorrogação da locação por prazo determinado, desde que o contrato não contenha cláusula até a entrega de chaves, como é bem os termos denunciados, né? Exatamente. Então, vocês podem ver que é uma questão extremamente polêmica e realmente complicada. Nós entendemos que eles vão querer dizer para nós, olhem bem, a resposta esperada, nós achamos, é que o procedimento para desonerar é o do 40, né? E que ele continua responsável porque não houve aditamento. Mas, de acordo com esse entendimento aqui, que ele está levando em conta a celebração do contrato em si, não os efeitos, né, até para eventual recurso, a gente está comentando isso, e então ele não continuaria, né, sendo fiador, e o procedimento seria do 835. Né? Ele fala isso daqui para ter a desoneração. E o prazo seria, então, de 60 dias. Seria, então, de 60 dias. Então, tem entendimento para os dois lados. Né? Você, Tadeu, gostaria de comentar alguma coisa? Não, acredito que o senhor já contemplou todas as polêmicas em torno dessa questão 3. Né? E bastante polêmica mesmo, né? Então, na sequência, para a nossa algum comentário da última questão 2, questão 3? Não, tranquilos. Vamos para a questão 4, então. No dia 23 de 11 de 2012, por volta das 17 horas, Roberto, trafegando normalmente com seu veículo na BR-101, quilômetro 20, via de duplo sentido, foi surpreendido por uma manobra brusca realizada pelo carro de Jonas, que dirigia imprudentemente no mesmo sentido da direção. Em razão do fato, o veículo de Roberto invadiu a pista contrária, vindo a atingir o ciclista Marcelo, que sofreu amputação da perna esquerda e fraturas nos braços. Face aos fatos narrados, indaga-se. Letra A. A conduta praticada por Roberto tem o condão de obrigá-lo a reparar os danos causados a Marcelo, fundamente de acordo com a atual jurisprudência do STJ. E B. Na hipótese de Marcelo ter ajuizado a ação pleiteando compensação dos danos morais sofridos em decorrência do sinistro e faleça no curso do processo. Os herdeiros terão direito de receber a indenização por danos morais requerida por Marcelo, fundamente de acordo com a jurisprudência do STJ. Então, nesses dois casos, a gente estava comentando, a professora Letícia, que essa técnica da banca, esse estilo da banca de solicitar a fundamentação de acordo com a jurisprudência do STJ, ela é muito dúbia, ela induz o candidato, induz o aluno a pensar na existência de súmula. E esse é o nosso estilo de concursos. Quando se pede, de acordo com a fundamentação, com o entendimento do STJ, se pensa na súmula. E sobre esse assunto não há súmulas. Não tem um súmula sobre a questão a letra A e nem sobre a letra B da questão 4. Então, a gente espera que essa prática seja abandonada nas próximas provas. Fica uma crítica, uma consignação do nosso descontentamento com essa E mesmo a jurisprudência técnica em si não contempla nada diferente. Exatamente. E a jurisprudência também, ela é muito casual, ela é muito tópica, enquanto ela não for sedimentada no enunciado de súmula. Então, é muito dúbia essa pergunta, né? Esse questionamento. Fundamente de acordo com a jurisprudência. E, aproveitando que a senhora Leite falou, a jurisprudência quem conhece majoritária, não inova em relação ao entendimento legal que existe sobre essas questões. Então, realmente, é lamentável a forma como a banca apresentou o questionamento. Mas vamos lá, nós estamos aqui para enfrentar essas questões e indicar a resposta pertinente. Então, quanto à pergunta da letra A conduta praticada por Roberto, aquele que realizou o atropelamento,
Tem o condão de obrigá-lo a reparar os danos causados por Marcelo? Sim. A resposta começa com sim. Sim, ele tem o dever de indenizar, ele é o responsável pela indenização, porque ele é o causador direto do atropelamento. Então, essa é tranquilamente a resposta adequada. A fundamentação jurídica poderia ser, são duas hipóteses que a gente poderia trabalhar. O artigo 186, que é aquele artigo geral, nossa cláusula geral do ato ilícito. Quem por ação ou omissão, negligência, imprudência, ou atuação voluntária causar dano a outro, comete ato ilícito, e lá no 927, caput diz que quem comete ato ilícito tem o dever de indenizar. Essa seria uma possível fundamentação para chegarmos a essa resposta de que sim, o causador direto do dano, o Roberto, tem o dever de indenização. Nós ficamos com uma dúvida bastante confusa, né, em função do enunciado, porque ele dá a entender que poderia se cogitar aqui da possibilidade de ter ocorrido uma situação de estado de necessidade. E tem decisões do STJ entendendo que quando há uma manobra para evitar um choque com outro veículo, o controle do veículo age em estado de necessidade. Então, poderia se trabalhar com essa questão, acho que teria que ter mais elementos para isso. Então, se trabalhar com estado de necessidade, nós temos o artigo 188, inciso 2, que diz que aquele que age em estado de necessidade não pratica ato ilícito, seu ato é lícito. Entretanto, nós temos o artigo 929, 930 do Código Civil, que não afasta o dever de indenização. Se alguém agiu e causou dano na prática de um ato em estado de necessidade, vai ter que indenizar o dano injusto experimentado pela vítima. E também o artigo 930 reafirma a ideia de que esse dever de indenizar aquele que tiver o dever de indenizar pode depois buscar o regresso em relação a quem causou a situação de estado de necessidade. Então, poderia a resposta partir para essa Mas nem precisaria comentar o estado de necessidade, porque a pergunta é somente sobre exatamente, a questão dos danos, né? E ele tem o dever. E tem o dever se é por estado de necessidade ou se é por a teoria lá do fato terceiro, enfim, não importa. Não importa, exatamente. Então, aproveitando a fala do professor Letícia, o fato de terceiro aqui influenciaria? Não influenciaria para o dever indenizar. Influenciaria, eventualmente, como a gente comentou, para um regresso conforme 930, se nós teríamos que há uma situação de estado de necessidade. Mas não poderíamos dizer que ele está isento de responsabilidade porque houve fato terceiro, de maneira alguma, de forma alguma. Então a resposta é sim, tem dever de indenizar. E não tem uma súmula que toca nesse assunto, não tem um entendimento potencial consolidado em enunciados sobre essa questão. Então, há o dever de indenizar, porque ele é o causador direto do dano. Se ele vai ter regresso ou não, seria uma questão que talvez devesse ter uma explicação mais clara no enunciado para se concluir. Se houve ou não estado de necessidade, e aqueles que concluíram para estado de necessidade não chegaram a resposta diferente. Há, sim, o dever de indenizar. Quem age em estado de necessidade não se isenta de responsabilidade. E a letra B. Na hipótese de Marcelo ter ajuizado a ação pleiteando a compensação dos danos morais sofridos em decorrência do sinistro e faleça no curso do processo, os herdeiros terão direito de receber a indenização por danos morais requeridos por Marcelo, fundamentalmente de acordo com a experiência do STJ. De novo, não há, como a gente comentou, enunciado de súmula, e a resposta é sim. Os herdeiros poderão continuar e receber essa indenização. Nós podemos usar como referência o artigo 943. Ele não é perfeito para esse caso, mas dá uma luz para essa solução. Ele diz o direito, 943 do Código Civil, o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-las transmite-se com herança. Então a gente poderia usar esse raciocínio. A doutrina tem aplicado esse artigo ao caso de dano moral com a seguinte lógica: que se houve a propositura da ação buscando essa dano moral, então se passa a ter uma perspectiva de crédito por parte do autor. Se ele falece, ele passa a perspectiva de crédito para os seus herdeiros. Então, aquilo que é um dano moral, uma exceção devida por dano moral, passa a ter um caráter de um dano, entre aspas, patrimonial, um dano que tem um perfil de um crédito que é repassado aos herdeiros. Então, sim, a resposta é sim, e o fundamento seria o 943, ou, se não quisesse usar o 943, acredito que, como não é um artigo perfeito, poderiam usar a própria ideia de que, falecendo alguém, se transfere os seus direitos, os seus créditos aos seus herdeiros. É interessante também ressaltar então, que nas duas perguntas a resposta é sim.
Então, tem que começar com essa informação. Sim, tem o dever de indenizar, e sim, os herdeiros podem continuar e receber a questão da explicação é que pode ficar um pouco mais confusa. Como a gente havia comentado antes, essa exigência essa referência à jurisprudência atual do STJ torna muito duvidosa a adequação do questionamento. Então, seria caso de cogitar de anulação, ou pelo menos que a banca revise tenha o bom senso de não exigir um entendimento que possa ser muito raro, com base em alguma jurisprudência específica, e sim, tenha o bom senso de aceitar o entendimento dominante sobre essas duas questões. Sra. Letícia? Me parece que foi realmente mais uma pessoa desavisada colocando do que intencional. Não acredito que seja uma coisa pensada para que fosse jurisprudencial, até porque na questão 4 não há. Não. Não há. Bom, encerramos aqui os comentários. O que nós podemos dizer é que nós vamos, após a divulgação da lista prévia, fazer uma aula para recursos. Esperamos que não tenha necessidade, porque, pelo que a gente vê na peça, tinha condições de ter uma boa nota nas questões na 1 e na 2 para tirar alguma coisa, na 3 e na 4 mais. E esperamos realmente que vocês tenham sido aprovados, mas, enquanto instituição, nós não podemos abandonar qualquer hipótese, Então, nós estaremos abertos aí numa aula especial para ajudar eventuais recursos. E estamos sempre aqui, e esperando que vocês tenham tido êxito na aprovação nesse 10º exame de ordem, que teve um perfil um pouco mais complicado pelas expressões utilizadas. Boa sorte a todos. Boa noite para o Sr. Tadeu. Então, gostaria só de reiterar os agradecimentos aos nossos alunos por terem confiado na Faculdade de DC, por procurarem o DC para se prepararem nessa fase tão importante da sua vida profissional. Desejamos que todos tenham aprovação e é o momento agora de descansar e aguardar o gabarito, aguardar o espelho, aguardar a correção. Boa noite a todos e, mais uma vez, reiteramos agradecimento pela confiança que foi depositada na Faculdade de DC.